Tem uma parada que é muito foda, que eu aprendi com o Márcio Libar, que é um palhaço lá do Rio de Janeiro, que ele fala uma parada que é muito maneira. A parada da gente buscar permanecer criança é importante porque a gente permanece criando, porque a criança cria o tempo inteiro. Então, assim, se você trabalha com criatividade, em alguma instância você manteve ali um grau da sua infância vivo em você. Bom demais, bom demais. Porque você se permite criar. Outro dia falamos lá sobre como eu perdi a virgindade tarde pra caralho e sobre como eu acho que isso de alguma maneira serviu pra que eu fosse uma pessoa que, pô, acabou culminando, trampando com criação de... Serviu pra que eu fosse uma pessoa que transa mal. Comecei tarde. Não, pior que não. Não, transa legal, transa legal. Transa legalzão, quer dizer, pelo menos. Ou tô mentindo pra mim. Não, transa legal. Mas transa eu legal. acho que realmente tem esse lance. Você tem que manter um pouco dessa parada, ficar um pouco mais dentro da cabeça. Isso é importante, Porra, brincava cara. de comandos em ação pra caralho. Criava histórias e a porra toda, sacou? É muito doido. Eu conheci um cacique que o cara me fez uma pergunta, eu gravei com ele, eu achei muito legal e tal. Aí quando terminou, eu trabalhava no Multishow na época, gravando o piloto de um programa que era meio sobre espiritualidade, encontrar seu caminho e tal. E a gente conversava com gente de várias vertentes, várias coisas, desde líderes religiosos a caciques e pajés e tal. E aí, cara, o cacique me fez... Eu terminei de gravar e, pô, eu tinha conhecido o cara, eu tinha achado um cara muito interessante, assim. Aí eu virei pra ele, e tinha tradutor, porque ele não falava português. Era de uma tribo super remota do interior de Pernambuco. Aí eu virei pra ele e falei, cara, que eu tinha muita inveja da vida dele, da vida que eles levavam lá. Ele falou, vem pra cá. Eu falei, não posso. Ele falou, mas por quê? Não, porque eu tenho que trabalhar. Ele falou, não, por quê? Você não acha a vida aqui é melhor? Eu falei, não, acho, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Ele, pra quê? Larga tudo. Aí eu, pra pagar minha vida, não, por quê? Aqui a gente planta, a gente caça e tal. Eu falei, não, tem razão. Aí ele virou pra mim e falou, há quanto tempo que você não brinca, hein? Só que tudo na... Eu acho que ele fala tupi, se eu não me engano. Eu falei, como assim? Não, eu brinco, assim, eu tentei explicar que eu jogava videogame e tal. Aí ele falou, não, eu digo brincar, sair de casa, encontrar crianças e brincar. Aí eu falei, sei lá, 20 anos. Desculpa, Ele falou, eu brinco todo dia. Com 40 anos você vai encontrar criança pra brincar? Qual o problema? O problema pra mim, não, pra você também não. Pros pais, pras mães da criança é um negócio meio estranho. Não, imagina, eu não vou sair na rua e Imagina o conhecer Leandro uma com criança esse e abordar visual, uma criança. com esse visual, brincando com criança. Qual o problema? A minha mulher, coincidentemente, é muita coincidência, porque a minha mulher, eu falei pra ela, quem vai gravar hoje? E eu falei pra ela, é o Leandro. O Leandro, quem é o Leandro? O Leandro que tava lá em casa, aquele de bigode. Ele falou, aquele cara que tem cara de tio pedófilo. Nossa, mano! Enfim. Porque ela falou, ele é muito legal. Ele falou, ele é muito legal, mas tem uma cara de tio pedófilo. Aí você me conta essa história que você quer brincar com as crianças, eu falo, Foi o cacique que falou, não foi ele, foi o cacique. Não, mas eu acho isso, com todo respeito, esse pensamento de ser um adulto e não poder brincar com crianças é profundamente ignorante. Porque a gente tem muito a aprender com as crianças, velho. Pra tudo, assim. O Caíto, que faz o Choque, ele trabalhou muitos anos na Moleque de Ideias, que é uma escola de criatividade para crianças. E lá, eles têm uma filosofia que é diferente, uma escola complementar, não é uma escola, não tem português e tal. As pessoas estudam, as crianças estudam numa escola regular. Certo. E aí, meio período, elas ficam lá, e aí tem um laboratório e oficinas de programação, de robótica, de pintura, de animação, de roteiro. Basicamente, a criança chega lá e decide o que quer fazer. Sim. E é uma onda de educação que é dar protagonismo às crianças das suas próprias vidas e elas se organizarem por seus interesses e fazerem o que tem interesse. O Caíto aprendia pra caralho, cara. Porque tinha uma parada assim de da criança questionar coisas que a gente não questiona, porque a gente tem muito filtro. Né? Não só esqueceu, a gente tem uma porrada de filtro. O filtro da vergonha de não saber, que é uma parada muito séria hoje. Todo mundo tem vergonha de não saber uma parada. Concordo plenamente. Sendo que não saber é pré-requisito pra aprender. É que tipo, eu venho zoar o cara de tio pedófilo e ele me vem com esse papo todo com sentido. Eu fico um pouco idiota. Não. Eu jamais faz sentido, faz sentido. Idiota. Não, faz sentido o que você tá falando. Mas é porque a gente às vezes replica umas coisas sem pensar, velho. Entendi. Porque eu entendo o que você quer dizer. Que mas eu sou... Que esse cara fica brincando? Eu falo isso, obviamente, que eu tô sacaneando, mas é muito louco, porque meu filho sabe disso. Eu sou o pai do prédio que tá no grupo
dos games das crianças. Você até falou isso outro dia. Por exemplo, meu filho joga Brawl Stars. Tem o grupo que cabem só 7 pessoas do Brawl Stars. Eu tô ali. E eu não tô ali pra monitorar os moleques, eu tô ali pra ganhar deles. Eu realmente brinco com eles. Eu gosto do jeito que eles levam a sério o negócio. E eles querem, eles ficam... Uma alegria quando eles ganham um personagem novo, que é um negócio que você fala, caralho, não sei se eu sinto essa alegria por muitas coisas hoje em dia. Mas acaba sentindo meio que por tabela, por estar interagindo então, com essas... Então, nesse sentido, eu realmente aprendo muito. Aprendo a valorizar. Hoje, meu filho ganhou um bonequinho que ele queria da Boo, do Monstros S.A., a menininha. Eu levei ele na escola pra ele. Meu irmão, ele ficou numa alegria, esse moleque. E eu fiquei pensando, o que eu ganhei ultimamente que me deixou nesse estágio de euforia? Que merda que a gente perde isso? Porque a gente vai vivendo, vai acumulando experiência. A gente vive nessa eterna tentativa de retornar às primeiras vezes de tudo, né? É assim que a gente vicia em droga, é assim que a gente vicia em sexo. É uma busca pelo ineditismo, por essa alegria do inédito, que realmente pura é e fácil, muito, né? Mais simples, né? É muito fácil cair nessa parada e ficar obcecado, né? Porque é isso. Primeira vez que você toma um porre, quer dizer, a primeira vez que você toma um porre que você fica mal e não lembra de nada, isso é horrível. Mas a primeira vez que você ficou bebinho assim, é essa parada que você busca toda vez que você tá feliz bebendo com seus amigos. E nunca é a mesma coisa. E não vai ser. E aí, quanto mais compulsivo pela parada, menos vai ser, mais você vai precisar para ter um resquício de memória dessa alegria da primeira vez, sacou? É muito louco. Enfim, bonito. Virou... Não, bonito. E o ignorante falando, gente, não entendo nada de psicologia, tá? Não, a terceira premissa que eu ainda não te expliquei é que aqui a gente caga regras sem nenhum fundamento sobre não científico. saber nada. Sobre não saber nada. É exatamente essa a proposta. Então a gente quer saber a sua versão da história. Não estamos preocupados se ela tem muito fundamento acadêmico. Tá tudo bem. Cara, porque é engraçado isso, porque esse papo de criança... Esse papo de criança é uma parada que realmente... Eu sou muito fascinado porque, sei lá, a gente se relaciona... a gente subestima muito a criança, velho. Pra tudo, principalmente na escola, né? Quando o Caio trabalhava nessa escola, ele me apresentou um cara que era o José Pacheco, que é um cara da Escola da Ponte, lá de Portugal. E eles têm uma metodologia na escola lá, e ele hoje em dia mora no Brasil, em Santa Catarina. E ele, inclusive, adora essa escola que o Caio trabalhou. A Escola da Ponte, ela não separa os alunos... Primeiro, não tem a figura da sala de aula, que é a sua sala, minha sala é a sala 2, não tem. Você aprende, são vários pontos de encontro para você aprender e tal, depende do que você vai estudar. As crianças não são separadas por idade. Porque isso é uma parada que é um absurdo, assim. Você, sei lá, do início, de quando você entra na escola até quando você sai, você só convive, fora os 15 minutos de recreio, com crianças da sua idade, com experiências parecidas com a sua. Atualmente, na pandemia, as crianças ficam, inclusive, só com as pessoas da idade dela. Em determinados cantos da escola. Exatamente. E aí, o que acontece? Meu filho tá só com os moleques da 5ª série, por exemplo. Isso é horrível, porque é todo mundo com experiências muito parecidas e a troca é muito menor. A Escola da Ponte tem essa parada, que é, como não tem turma, você aprende com crianças de diferentes idades. Você chega lá todo dia... tudo bem, porque o caos seria impossível. Tem as aulas que são ministradas no dia e várias aulas em cada tempo. Você escolhe todo dia a aula que você quer fazer. Caralho. Todo dia. Então, toda vez quando você entra para uma aula, você está assistindo a aula que você escolheu fazer. Você está aprendendo aquilo que você já escolheu aprender naquele dia. Isso tem um efeito. Isso faz total diferença. Você pega um moleque 7 horas da manhã e fala assim, você vai aprender álgebra agora? Se o moleque não tiver afim, ele não vai aprender. Quando chegar perto da prova, ele vai tentar decorar e ele vai passar. E assim é por isso que quem não virou matemático ou físico ou engenheiro, que tinha um interesse genuíno por álgebra, não sabe nenhuma fórmula de álgebra mais. Porra nenhuma. Porque você não tem interesse. Exatamente. É por isso que talvez, se você tinha interesse em inglês, hoje você fala inglês. Porque é isso, cara. Para você aprender, você tem que ter um interesse. Inclusive, eu, em Jundiaí, morando perto da Serra do Japi ali, estudava numa escola que não existe mais, Recanto da Serra. A escola tinha 50 alunos. A minha sala de aula ali na 5ª série tinha 13 alunos. E as aulas de inglês, espanhol, tudo, eles juntavam a escola toda para fazer junta. E eu vivia por esses momentos, para poder estar com a galera da 8ª série. Isso já é a incrível. galera da 7ª série, pois é. A escola lá é tão sinistra, pra você ter uma ideia. Foi mal, gente. Eu não sei se era um podcast não, a gente divide em 2 episódios esse. Não, é só pra fechar o Rafinha isso. tá tipo assim,
Que merda. Não, ele tá tipo assim, e o horário? Eu vi o Rafinha olhando assim, ó, e o horário? Não, eu tava... Não, é só pra fechar esse assunto. E aí eu juro que eu vou falar coisas engraçadas. Mas é que... Deixa eu te falar uma coisa só. Você vai gravar alguns vídeos com a gente. Tudo bem. E cada vídeo tem mais ou menos uns 20 minutos. Tá bom. Então, se você acha que o que você falou não foi legal, esse vídeo vai acabar agora e vai ficar só as coisas que você não achou legal. Eu achei legal. Eu achei do caralho, eu tô gostando eu muito acho desse legal. vídeo. Deixa eu Fala, só conta. finalizar. A parada que eu acho mais importante e emblemática assim, da Escola da Ponte, dessa parada do protagonismo mesmo, da criança ser dona do seu protagonismo. Que é, não tem prova. Criança não faz achei prova. legal. A parada é, ela assiste aquela aula, depois ela se autoavalia. Ela estuda aquela parada, ela precisa apresentar um trabalho sobre aquele tema, porque é por aula, né? Então você fez a aula da Segunda Guerra, você vai apresentar um seminário sobre a Segunda Guerra, você vai fazer um projeto sobre a Segunda Guerra, você pode escrever um artigo, você pode fazer outras coisas. Se apresentou, você se autoavalia. Só tem 3 conceitos, que é não sei, já sei e posso ensinar. Quando a criança se avalia como posso ensinar, ela é liberada dessa aula. E aí sabe qual é o resultado disso? As crianças se formam, em média, 1 ano e meio antes. Porque elas estão fazendo uma parada que ela E é elas passional, ela tá passam para as curtindo. melhores vagas e tem uma fila de 2 anos para ser professor da Elas escola. se formam Caralho, antes sem saber porra nenhuma. Não, pelo Tá contrário. no diagnóstico. Eu tô vendo Pelo aqui. contrário. Tá no diagnóstico. Pelo contrário. Fizeram um exame, Pelo né, que não tá no contrário. diagnóstico. Esse cara, o José Pacheco, você procurar no YouTube, você vai achar palestras dele. Ele fala muito sobre educação brasileira também. Pô, isso é bem interessante mesmo, pra falar a verdade. Ele conta na palestra dele que quando ele apresentou, por exemplo, na Moleque de Ideias, que ele apresentou a Escola da Ponte, e aí fizeram uma palestra dele para os alunos, funcionários e pais de alunos da escola, da Moleque de Ideias. Quando ele começou a falar, todos os pais estavam encantados com a escola. Aí ele pegou assim um calhamaço de 60 páginas e falou, isso aqui é um trabalho, eu não lembro qual era o tema, vou chutar a Segunda Guerra, sobre Segunda Guerra, feita por um aluno de 11 anos de idade que está com a gente há 1 ano. Aí ele passou o trabalho e todos os pais, caraca, que incrível, que foda, tinha foto, tipo um tratado sobre a Segunda Guerra. Ele falou, mas não é isso que a gente quer. Esse aqui é o trabalho de uma criança de 11 anos sobre o mesmo tema que está com a gente há 4 anos. Era um artigo de uma página, que o moleque escreveu com as palavras dele. E aí você lia, era um artigo super bem escrito sobre a Segunda Guerra, com tudo que tinha acontecido, contexto histórico, a porra toda. Ele falou, é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham interesse em aprender as coisas e que elas formem o pensamento delas sobre as coisas que elas estão aprendendo. Então os pais ficaram todos sem graça, porque ele faz de propósito, né? Que ele passa a ficar todo mundo encantado e falando, todo mas mundo acha que a tá- criança que escreveu esse tratado de 60 páginas não sabe nada do que está aqui. É Wikipedia. É, porque é isso. Como é o nome da parada? Escola da Ponte. Eu fiquei muito curioso mesmo. É uma escola eu em achei do Portugal. caralho. Ele é português. Ele é o fundador.